Pessoal, vocês já devem saber que em breve, o DENIT ele vai oficializar um novo método de dimensionamento dos pavimentos flexíveis no Brasil, o Medina, né? E uma das diferenças desse novo método, em relação ao método antigo, é que ele aborda alguns fenômenos que acontecem no nosso pavimento. E um deles é o fenômeno da fadiga. E o que é o fenômeno da fadiga? O fenômeno da fadiga ele está associado às trincas que aparecem na nossa superfície do pavimento, certo? Então, esse fenômeno da fadiga, ele acontece com a passagem dos veículos sobre a superfície do pavimento na sua repetição, né? Então eu peguei aqui uma régua aqui para mostrar para vocês melhor. Então, aqui vamos imaginar que fosse o revestimento do pavimento, tá? Então, com a passagem do meu rodado, do meu veículo, do eixo, né, padrão, ele vai gerar tensões de compressão aqui na superfície do meu revestimento. Só que na parte inferior desse meu revestimento vão surgir tensões, né, deformações de tração, tanto nesse sentido quanto nesse sentido. E essas deformações de tração, elas vão gerar nesse meu revestimento asfáltico microfissuras, porque com a passagem de um veículo, essas fissuras não são suficientes para quebrar totalmente o meu revestimento. Entretanto, com a repetição das passagens, com essa repetição, né, então essas microfissuras vão se acumulando, se acumulando e com o passar desse carregamento, aos poucos essas microfissuras vão aparecer na superfície do revestimento, né? Vão aparecer como trincas. E a gente diz quando essas trincas aparecem que o nosso revestimento ele atingiu a sua vida útil, ou seja, ele trincou por fadiga. E essas trincas por fadiga, elas vão nos levar a outros tipos de patologias, como as trincas interligadas, o couro de jacaré, ou até mesmo as panelas. E outra coisa que acontece quando a gente já tem essa fissura, né, que vem de baixo para cima, essa fissura de baixo para cima até chegar no revestimento, é que nós já perdemos o poder de impermeabilização da nossa estrutura do pavimento. Então, as demais camadas vão começar a ser comprometidas em dias de chuva, né? Porque começa a entrar água, vai começar a entrar água nas nossas demais camadas do pavimento. E isso a gente não quer, né? E para a gente verificar esse fenômeno de fadiga, né, que agora está inserido no novo método de dimensionamento, o DENIT ele padronizou uma norma, né, que vai verificar, que é um ensaio para determinar a vida, a fadiga das misturas asfálticas. Então o DENIT ele normatizou esse ensaio é realizado num corpo de prova cilíndrico por carga diametral. Mas vocês sabiam também que existem diversos tipos de ensaio que podem ser realizados na fadiga, né? A fadiga, não só esse diametral. Outro ensaio que determina a vida e a fadiga dos materiais, né, das misturas asfálticas, é um ensaio determinado pela metodologia francesa. A metodologia francesa ela utiliza corpos de prova trapezoidais. Vamos supor que isso aqui seja um trapézio, né? Que aqui tivesse uma base maior e aqui seria a base menor. Então os corpos de prova eles são moldados, são ensaiados com esse formato de trapézio. E imaginemos agora, por exemplo, para simular as condições de campo, que a gente virasse esse corpo de prova, né, esse trapézio, ele ficasse aqui com a base menor e aqui, né, teria a base maior. E com a passagem do rodado dos veículos, ele iria fazer esse movimento, né? A partir que ele passasse aqui, ele ia fletir aqui e assim que fosse passando o veículo, né, ele iria voltar à sua posição original se fosse totalmente elástico, né? E para a gente verificar isso em laboratório, a gente vira esse corpo de prova, leva ele para uma máquina, né, essa máquina de fadiga, cola ele na uma placa metálica que vai ser parafusada no equipamento, ele vai ficar engastado aqui. Na parte superior, que é a base menor,
também a gente coloca uma plaquinha de metal que vai ter uma haste nessa posição assim, ó, com um motor que vai aplicar cargas nele, tensões, né, nesse meu corpo de prova. E essas tensões, elas podem ser tanto por tensão controlada, o ensaio, né, pode ser por tensão controlada ou deformação controlada. Tensão controlada é quando a gente deixa a mesma tensão sempre sendo aplicada e a deformação ela vai aumentando cada vez mais. Se a gente fizer um ensaio com deformação controlada, nós vamos aplicar uma mesma deformação sempre e à medida que o corpo de prova vai perdendo a sua capacidade de suportar a carga, nós temos que diminuir a tensão. Então a tensão aplicada vai sendo diminuída para a gente conseguir manter a mesma deformação, certo? E lembrando aí das nossas aulas da engenharia, né? A gente sabe que aqui aplicando uma carga, aqui uma tensão, nós vamos gerar um momento aqui embaixo e é onde nós vamos ter as microfissuras e vamos ter então o rompimento desse corpo de prova. Existem alguns critérios para a gente parar o ensaio, então, quando é deformação controlada, quando, por exemplo, quando é uma deformação controlada, caso a tensão caia em 50%, o ensaio ele pode parar. Então existem diversas formas de parar um outro tipo de ensaio, um outro tipo de ensaio à fadiga é realizado principalmente pelos norte-americanos, que é um ensaio realizado em cima de um corpo de prova prismático, tá? Então, é um corpo de prova prismático, ele tem mais ou menos uns, que eu me lembro agora, 38 centímetros por 5 e por 6 de altura. Então, 5 aqui na base, 6 e 38 centímetros. É uma viga, né? É uma viga. Ela vai ser biapoiada, tá? Então, nessa parte ela vai ficar apoiada aqui e aqui nas suas extremidades. E vai ser aplicada uma carga bem no centro dessa minha viga. Então, esse é o famoso ensaio que a gente chama de fadiga a 3 pontos, porque são 3 pontos aqui que nós temos, 2 de apoio e 1 de aplicação da carga. Aplicando essa carga, né, lembrando que essas cargas são cargas cíclicas, né? Então, porque a gente está verificando a fadiga do meu material. Aplicando essa carga no centro da minha viga, eu vou ter aqui nas duas extremidades o momento vai ser zero. À medida que eu vou percorrendo para o centro da viga, o diagrama do momento, né, ele vai aumentando aqui, vai aumentando. Chegando aqui no centro, no meio da viga, é o meu ponto máximo onde está a aplicação da carga. E assim, no outro lado, ele fica no formato de um triângulo, né? E existe também a aplicação, esse ensaio também pode ser realizado para 4 pontos, fadiga a 4 pontos. Por quê? Porque serão aplicados duas cargas bem no centro da minha vigota. Então eu vou ter uma carga aplicada aqui em cima e com duas hastes, com dois apoios aqui, eu consigo distribuir essa carga, esse P. Fica P sobre 2 desse lado, P sobre 2 desse outro lado. Qual é a grande diferença desse ensaio para o outro, né? Para um ensaio com 3 pontos, né? É porque eu consigo fazer com que a minha trinca fique bem no centro. Então eu consigo controlar essa minha trinca. Porque lembrando do meu momento fletor, mais uma vez, né? Aqui a gente vai ter um momento zero, né? À medida que for crescendo, eu for caminhando para cá, eu vou aumentando o meu momento, até chegar onde estou aplicando a primeira carga. Aqui eu tenho o máximo momento. Até a segunda carga eu vou ficar com um momento constante e depois eu vou diminuindo. Então, a fissura, né, o rompimento desse meu corpo de prova vai acontecer nesse terço médio aqui da minha viga. Certo? Entretanto, esses dois ensaios, principalmente, né, esse ensaio francês do trapezoidal e esse na viga prismática, eles têm uma dificuldade muito grande
porque nós precisamos, né, compactar placas muito grandes, porque esses corpos de prova eles são extraídos dessas nossas placas compactadas em laboratório. Então a gente vai ter que compactar uma placa muito grande, uma quantidade grande de material e depois sair cortando, né, essa placa nesses corpos de prova com essas determinadas dimensões. E aí tem uma exigência muito grande quanto às dimensões e o padrão, a qualidade desse corpo de prova. Então, muitas vezes, se acontece alguma fissurinha, se tu perde algum material ou se tu corta um pouquinho errado, tu acaba perdendo bastante, tu acaba perdendo o corpo de prova, né? Então, é um ensaio bastante trabalhoso. Devido a isso e a outros fatores também, o DENIT ele padronizou um ensaio que utiliza um corpo de prova cilíndrico, né? Vamos supor um corpo de prova cilíndrico aqui, tá? Corpo de prova cilíndrico que ele é compactado ou pela metodologia Marshall, né? Nos moldes do Marshall, né? Por impacto, ou ele pode ser compactado na PCG, né? Por giros. Das duas formas eu posso compactar esse meu corpo de prova que será ensaiado à fadiga por compressão diametral. Então, como é que funciona esse ensaio padronizado pelo DENIT? A gente vai apoiar o corpo de prova numa prensa, né, num gabarito. Aqui a gente vai colocar o corpo de prova aqui dessa maneira, né, tá? Diametralmente, e vamos aplicar cargas cíclicas aqui em cima, certo? Numa frequência de 1 Hz. O DENIT ele padronizou então a frequência de 1 Hz, ou seja, 1 segundo por ciclo de aplicação de carga, sendo que a minha força, né, a minha aplicação de 0 até a máxima aplicação, ela vai durar de 0,1 segundos. Então, 0,1 segundos eu vou aplicar essa carga e na hora que eu tirar a carga, vão ficar 0,9 segundos em repouso. E assim nós vamos aplicando essas cargas cíclicas para simular, né, simular o defeito, o fenômeno da fadiga que acontece em campo. Quando a gente aplica essas cargas, né, o que acontece? Eu aplico a carga aqui, ó, o meu corpo de prova ele vai se alongar dos dois lados aqui, né? Então ele vai se alongar, gerando aqui uma deformação, né? Tensões de tração, certo? E nós vamos colocar 2 LVDTs aqui, um em cada lado, para medir essas deformações. LVDT nada mais é do que um extensômetro digital que consegue medir, né, microdeformações que o nosso olho não consegue perceber, não é perceptível ao olho nu. Com essas microdeformações, tá, então voltando, né, como é que a gente faz o ensaio? A gente vai aplicar essas cargas, tá? Sendo que esse é um ensaio pode ser por deformação controlada ou por tensão controlada. Nesse caso, será por tensão controlada. Nós vamos aplicar uma tensão nesse corpo de prova, sempre a mesma tensão. E nas primeiras aplicações de carga, nós vamos medir essas deformações. Depois que a gente mediu essa deformação inicial, nós vamos tirar o LVDT, porque é um equipamento sensível, né? E vamos deixar o ensaio rodar até um certo número de aplicações de carga, onde o corpo de prova ele vai romper diametralmente a fadiga depois de um determinado número de cargas. E a gente consegue ver a olho nu, ele rompe mesmo, né? O corpo de prova ele rompe e aí o ensaio ele vai parar o ensaio. Certo, e quais as informações que a gente pode tirar desse ensaio? Então nós vamos tirar principalmente, né, o número de aplicações de carga. Nós vamos ter então, nós vamos poder correlacionar, por exemplo, uma tabela de Excel, o número de aplicações de carga com a deformação específica inicial. Então nós teremos a deformação específica inicial daquele corpo de prova para aquela determinada tensão, né? Que é uma tensão controlada. Então nós temos uma determinada tensão. O ensaio ele é realizado para pelo menos 4 diferentes tipos de tensões. E essas tensões elas são porcentagens em relação
a máxima, né? Máxima tensão de ruptura do corpo de prova por compressão diametral. A gente antes, em outros corpos de prova, a gente determina essa tensão máxima e aplica uma porcentagem pequena, né? De acordo com a norma, dessa tensão máxima. Aí nós vamos ter tensões pequenas, né? Que vão me fazer com que o corpo de prova não rompa com uma aplicação, mas vai romper com várias aplicações. Por isso, né? Porque a gente quer verificar a fadiga do meu material. Então, correlacionando esse N com essa deformação específica inicial, nós podemos traçar curvas no Excel e determinar o modelo dessa minha mistura asfáltica em relação à fadiga. E são esses os modelos que a gente vai inserir, né, no programa Medina. Beleza, pessoal? Era isso. Eu queria falar do ensaio à fadiga e mostrar esses 3 diferentes tipos de ensaio para vocês. Forte abraço a todos!